Bora, vai começar. Seguindo com o nosso programa amanhã de quinta-feira, chuvosa em Cachoeiro, na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, Rede Brasil de televisão. Vou conversar agora com o Júnior Correia, vereador Juninho, está aqui para falar com a gente. Essa semana teve sessão na Câmara Municipal e foi uma sessão em que pegou até alguns vereadores de surpresa. Vereador, tudo bem? Ainda, né? E não terminou ainda, né? Terminou ainda não. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Me conta daquela sessão. Então, qual foi o ponto alto da sessão? Pois é, semana passada, vocês aí que acompanham a sessão, né? Você pode até puxar depois. Na semana passada, foi aprovado por unanimidade um requerimento meu que convocava o motorista e o gerente que participaram daquele caso do cimento, né? Aquela história daquele caminhão de cimento, Isso. 150 sacos de cimento, saiu de Cachoeiro, do CMU, e foi pego lá em Presidente Kennedy. Isso. O vereador Ari interceptou o caminhão lá, tinha um motorista, o gerente, no caminhão da prefeitura, só que nem o motorista nem o gerente estavam de uniforme e o caminhão da prefeitura não estava identificado, mas estava com 150 sacos indo para Presidente Kennedy. Né? E a prefeitura fala que não, tá tudo normal. Que tá igual tá tudo tranquilo do Daróis ano passado, que encheu o caso de todo mundo. Bom, então eu convoquei o gerente, eu convoquei o motorista para ir para a Câmara para poder prestar esclarecimento. Né? Eu, inclusive, fiz uma fala dizendo que em momento nenhum eu pensei em chamá-los para humilhá-los, para poder colocar contra a parede, muito pelo contrário. Eu entendo que, às vezes, um subordinado, e eles são subordinados, fazem coisas, né, cumprem ordens que nem sempre entendem o porquê estão cumprindo, nem sempre eles sabem o porquê estão cumprindo, apenas estão cumprindo ordens. Obedece ordem do seu superior que fala, leva esse cimento e deixa tal lugar em Presidente Kennedy. Simplesmente leva. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o foco não era eles. Eu queria ouvi-los. Por quê? Eu fiz uma comissão especial de inquérito para poder investigar, mas, infelizmente, não conseguimos. Você propôs Propus. Mas, infelizmente, não conseguimos ainda 7 assinaturas para poder ser colocado em plenário para abrir. Já tem quantas assinaturas? Tem 4. 4. Falta aí, assinatura pra caramba. Não. Consegui 3 assinaturas naquela Câmara ali. Falta não? Eu tenho 2 assinaturas. Ah, tá. Só que eu preciso dessa terceira para poder finalizar. Aquele vereador que fala assim, se você conseguir mais uma, eu assino. É isso? Isso. Entendi. Tá certo. Isso. Tem 2 vereadores que falaram isso. Aí eu só estou esperando o quinto. Se eu tiver o quinto, eu consigo a 7. Mas assim, o caso é que o que nós queremos é transparência. Se a gente não pode abrir uma SEI, uma comissão de inquérito, então que a gente convoque os servidores ou convoque as pessoas competentes para poder ouvi-los no plenário. Claro. Né? E engraçado, Parraro, é que eu vejo muito vereador governista, né? Muito vereador do governo Vitor, que gosta de ficar lá. Na época do PT, eu gostava de ir lá. Não, porque nós, vereadores, temos o poder de fiscalizar e não precisa de SEI. Pode fiscalizar à vontade. Você pode pedir requerimento de informação, você pode convocar secretário. Sim. Tá, só que quando pede requerimento de informação, eles não respondem. Quando convoca secretário, eles votam contra? Ué, Sim. Aí eles querem dizer que nós podemos fiscalizar, mas eles travam os nossos meios de fiscalizar. Então, passou esse requerimento, mas eles não vieram essa sessão. Por que eles não vieram? O regimento ele fala que as convocações é para prefeito, secretário e dirigente. No meu entendimento, e no entendimento do meu jurídico, dirigente é todo aquele que dirige alguma pasta, dirige algum setor. Sim. Um gerente é um dirigente. Sim. Né? Ele, de certa forma, ele está dirigindo aquele setor. É o responsável lá. Mas no entendimento da procuradoria, não. Né? Dirigente é só dirigente que é cargo de confiança, como, por exemplo, o diretor da Gersa, como, por exemplo, outra autarquia, como o finado da Taci ou o Ipaci que nós temos ainda. Então, esses seriam os dirigentes.
os gerentes não seriam. Então, eles não vieram porque não tem prerrogativa legal para que eles fossem convocados. Aí, o que está agarrado aí, que está pegando, é a questão de interpretação. Porque se você dirige, você é responsável, é um gerente, você é um dirigente. A questão está de interpretação, pelo que eu estou entendendo aqui. O jurídico da Câmara Municipal entende que não se enquadra nos convocados como gerentes. É isso? E a sua assessoria jurídica entende que sim. E a questão, Parrara, aqui não é nem questão de interpretação se é dirigente ou não. É que foi o que eu falei com os vereadores, foi o que eu falei lá na Câmara. O que nós queremos, né, principalmente nós 4 que assinamos, aqueles vereadores que estão para assinar, o que nós queremos é transparência. Sim. Nós não queremos nada mais do que a verdade, saber o que aconteceu. Então, a convocação do motorista, do gerente, né, não tinha nunca a intenção de condená-los, muito pelo contrário, é de buscar o mais próximo da verdade possível para que a população saiba o que aconteceu. O vereador Ari foi lá, fez aquele vídeo, ele fala que pegou em flagrante, né? É que ele prendeu em flagrante, mas ele não é policial, né? Então ele fala que foi lá e pegou. Tá, mas o que realmente aconteceu? Porque a prefeitura fala de um lado que tinha documento dizendo que poderia mandar. Só que o documento nunca existiu e nunca apareceu. Os funcionários, coitados, não sabiam o que falar porque qualquer coisa que falasse poderia prejudicá-los, né? O secretariado simplesmente não vem. Então, independente se a Câmara tinha prerrogativa ou não, eu pergunto, qual era o problema desses servidores virem à Câmara para poder prestar esclarecimento? Porque eles são livres. Isso. Nós convidamos tantas pessoas... Se eu sou prefeito municipal, eu não precisaria ser convocado. Eu ia como prefeito, mas deixa eu explicar para vocês, ia lá diante de documentação e tal. Não vou nem falar de secretário. Não é isso? O ideal seria isso? Parraro, o prefeito falou, na época do IPTU, não tem nada de errado com o IPTU. Vocês podem abrir uma SEI. Agora falou, não tem nada de errado com o cimento. Vocês podem abrir a SEI. E por que as articulações são tão grandes para a base governista não deixar abrir uma SEI? Porque o discurso é um, mas o fazer é outro. Então, assim, para não beirar a hipocrisia, ou para não ser apenas um discurso para a galera, a gente tem que ter coerência. Sim. Né? Se eu falo que pode abrir a SEI, então que todos os vereadores assinem a SEI. Verdade. Se não tem problema, que se tem a documentação, então que deixe os servidores virem. Não é nem questão de deixar, é questão de, tá, tudo bem, a convocação pode não ser feita para eles, porque não atinge eles, tá, mas se a Câmara quer ouvi-los, por que não trazê-los? Se a gente convida um monte de gente que nem é servidor. E aí, beleza, passou isso, essa semana não foram e tal. O que eu fiz? Pedi a minha assessoria, porque aí eu fiz o discurso, né? O presidente falou que ia ver e tal, só que aí eu não vou na cabeça dos outros, né? Eu pedi minha assessoria para poder preparar um documento, já que a gente pode convocar só secretário e tal. Pedi para convocar o secretário Wander, que é da Secretaria de Manutenção. Ele que é o chefe direto desses servidores. Então vamos convocar o Wander para poder vir para esse ali não dá para falar que o Wander não é gerente. Não, ali não tem jeito. Porque, é claro, prefeito, secretário e dirigente, né? Ele é secretário. A não ser que o prefeito transforme ele em subsecretário amanhã para poder não convocar. Mas fiz o requerimento. Pedi para votar, né? Foi até em cima da hora, porque eu estava fazendo documento lá, porque os rapazes não vieram. Mas aí que tá. Por que a sessão ainda não acabou? A sessão ainda não acabou porque fomos votar, inclusive para surpresa minha, né? Normalmente os pedidos de requerimento são pedidos para votar em bloco. Só que dessa vez alguém fez algum sinal lá para o presidente e foi votado em bloco os requerimentos, mas com um destaque. O destaque foi justamente o meu requerimento convocando o secretário Wander. E aí, nesse destaque, eu falei, bom, quando eles pedem destaque é porque eles já têm todos os votos para poder derrubar. Votou por unanimidade os outros requerimentos. E foi votado separado? Foi votado separado. Quando chegou no meu, aí houve discussão, né? Porque aí o vereador Marcelinho falou que acha que não precisava convocar,
Porque acontece, no período que o Alexandre de Itaoca, que é o líder do governo, está sem poder falar, o Marcelinho se tornou assessor do líder de governo, né? Então, o Marcelinho hoje é o assessor, o porta-voz do líder de governo lá na Câmara. Na realidade, nesse período, ele é o líder. Ele que fala pelo governo. É, ele que fala pelo governo, né? Semana que vem o Alexandre já volta, então já vai voltar tudo ao normal. Mas, por enquanto, o Marcelinho é o porta-voz do líder de governo. Ele pediu para poder fazer o destaque, né, fez a discussão de que não era preciso, porque se está tendo um inquérito policial, aí de novo aquela mesma conversinha, porque se a polícia está investigando, então se a polícia vai investigar, se o Ministério Público vai investigar, se todo mundo vai investigar, fecha a Câmara de Vereadores e não precisa de vereador. Vereador para poder tirar foto com o buraco, para poder tirar foto com o prefeito, não precisa. Custa muito caro para a sociedade isso, para pagar um luxo desse. 10.500 para o cara tirar foto com o prefeito, vira assessor do prefeito. Exatamente. Né? Beleza. Fizemos a votação. Para minha surpresa, a votação deu 9-8. Porque o Léo... 9-8 a favor da convocação. A favor da convocação. O Léo Camargo... mas está faltando um voto, né? O Léo, na verdade, ele não participou da votação. Na verdade, ele nem sabia que teria essa votação. E ele tinha um outro compromisso e foi embora. Tanto é que, para se redimir, ele até vai fazer uma outra convocação agora, porque depois que ele soube da confusão, porque deu o empate, né? Mas teve a votação, 9-8. Os 9 que votaram a favor. É bom eu falar aqui para que as pessoas lembrem das pessoas que votaram, dos vereadores que votaram a favor da convocação, porque são vereadores que estão interessados na transparência. Fui eu, vereador Júnior, vereador Maitan, eu sigo sempre a ordem lá do plenário para poder não esquecer. Eu, vereador Maitan, vereador Mestre Gelinho, vereador Ari Correia, vereador Léo Cabeça, vereador Arildo Boleba, vereador Diogo Lube, vereador Sandro Irmão. Falta um. E vereador... Marcelinho. Não, Marcelinho não. Não. Paulinho Careca. Paulinho Careca. 9 vereadores votaram a favor do requerimento para convocar o secretário. Sim. E os vereadores falaram, nós não queremos transformar ninguém em bruxa para poder queimar aqui, não estamos perseguindo ninguém, apenas queremos saber a verdade. Claro, e é isso mesmo. E eu deixei claro, falei, gente, uma convocação não parte do pressuposto de que o secretário é criminoso, que o secretário está errado, que ele é um bandido, que ele vai sair preso. Não. A convocação parte do princípio de que houve um problema e a gente precisa buscar a verdade. Porque, na realidade, quem precisa desse esclarecimento é a população de Cachoeira que paga a conta. Aquele cimento foi comprado com dinheiro do contribuinte. E se espera o quê? Já que esse cimento apareceu em Presidente Kennedy, foi levado para lá, no mínimo que tenha uma explicação. Aí, na realidade, o que vocês estão dando é para que o Executivo explique isso. Fale a verdade disso. É uma grande oportunidade que o Executivo tem para explicar isso, para o Wander ir lá e explicar isso. E assim, quanto mais tempo a gente dá, alguns vereadores ficam no discursinho, mas o discurso de alguns vereadores não bate, porque quanto mais tempo nós damos para o Poder Executivo, mais tempo eles têm para poder burlar ou para poder forjar documento. Mas você acha que eles vão fazer isso? Se eles forem pegos fazendo isso, eles vão presos. Só que se a gente não investiga, a gente nunca vai pegar. Não vai pegar e cai no esquecimento. Lógico, os caras vão criar documento porque a gente nunca vai criar caso. Espera só um pouquinho aí que nós vamos volta falando com você depois do intervalo comercial. É rapidinho, já. Segura aí. Indo com o nosso programa no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, é a melhor do Brasil. Do Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, 35266166. Café Sossego puro das montanhas do Espírito Santo, selecionado à mão, arábica e não tem conservante. Conversando hoje com o vereador Juninho Correia. O Juninho está aqui falando primeiro da movimentação da Câmara Municipal. Bem, só para a gente fechar então, aí o requerimento foi aprovado. Bom, então, aí teve a votação, né? 9-8. 8 vereadores votaram contra, 9. O presidente, ele não vota, porque é regimental que o presidente só vote em caso ou de empate, né? Ou quando tem uma maioria qualificada. Então, o presidente não votou, foi 9-8. E
o vereador Léo que havia faltado. O que acontece? Quando terminou a votação, deu 9-8, o procurador da Câmara saiu. Ele se retirou. E aí o Braz já havia declarado que o requerimento tinha sido aprovado. Né? Foi aprovado, nós fomos lá justificar. Quando o primeiro justificou, o procurador chegou, falou assim, presidente, pelo regimento aqui e tal, é maioria qualificada, o senhor vota. O que é maioria qualificada para as pessoas entenderem? A maioria simples é assim, se tiverem 10 pessoas lá presentes, 10 vereadores no plenário, maioria simples é 5. Por quê? 5 votam a favor, 4 votam contra e o presidente não vota. Então, 5-4 vence. Maioria qualificada, você pensa no número total de vereadores. 19 vereadores, maioria qualificada é 10. Está lá no regimento. Está no regimento. Então, a maioria qualificada são 10 vereadores. Então, tem que ter 10 votos a favor para aprovar. E maioria, essa maioria qualificada e a maioria absoluta é quando você tem 2/3, que aí dá 14 vereadores votando a favor. Então, é uma questão até numérica. O procurador falou que o requerimento tinha que ser aprovado com maioria absoluta. Né? Ou seja, a maioria tomando como base a maioria qualificada, desculpa, que era junto com o Braz. Sem o Braz tinha que dar 10. Como deu, em tese, um empate, o Braz tinha que votar para poder desempatar. Deu 9-8. O Braz votou não, votou contra o requerimento. Deu 9-9. 9-9 vence o não, porque teria que ter 10 para aprovar. Sim, entendi. E aí o requerimento foi reprovado. Só que, vendo depois o regimento, no artigo em que foi utilizado para a maioria qualificada, ele diz que a maioria qualificada ela só vai valer na convocação do prefeito e não do secretário. Entendi. No secretário, a maioria é simples. Porque o regimento ele deixa bem claro que toda votação é maioria simples, a não ser os casos em que especifique uma outra maioria. Entendi. E o único caso especificado é do prefeito, não do secretário. Então, a votação sem o voto do Braz foi a votação vitoriosa para o requerimento. Entendido. Mas só que não passou. No entendimento jurídico da No entendimento do jurídico naquela sessão não passou, mas eu já procurei o presidente, mostrei para ele o regimento e pedi para o presidente poder voltar atrás, fazer um documento voltando atrás e convocando o secretário. Né? Eu falei, inclusive, que não voltando atrás, nós entraríamos com uma representação junto ao Ministério Público, porque o regimento é bem claro. Não pode burlar o regimento assim e deixar por isso vereador, mesmo. nós temos um problema seríssimo da Câmara Municipal, que a gente começa a questionar se ela tem alguma validade realmente para o município, quanto desse comportamento, né, que a gente vem acompanhando desde o começo. Mas agora também a gente começa a questionar a questão do jurídico da Câmara Municipal. Assim, eu não questiono nem a questão do jurídico, porque é questão de interpretação. Né? Os advogados são assim. Né? Por exemplo, o meu projeto lá, o PL 17... Diz lá, porque nesse caso vale para o prefeito, para o prefeito. Sim. Aí não é uma questão de interpretação, não. Aí está no texto. Não, sim. Aí não tem interpretação. Ali não tem questão de interpretação, mas pode ser que haja uma interpretação de que, como estava falando de prefeito e secretário, e o parágrafo falava de prefeito, poderia interpretar... Pode até, se forçar um pouco, pode até interpretar. Mas eu não pego muito pelo lado da Procuradoria. Eu acho que... porque a Procuradoria, querendo ou não, ela é subordinada do presidente. Então, não tem essa questão. A questão aqui por que a movimentação toda para poder se reprovar um requerimento convocando o secretário? Sim. Sendo que nós já convocamos o secretário de Saúde, nós já convocamos o secretário de Fazenda em outros momentos. Por que não convocar o Wander? Qual é o problema de não convocar o Wander? Não é porque essa movimentação toda, porque ele é amigo pessoal do prefeito? Eu não estou nem aí se ele é amigo pessoal do prefeito, não. Então, ele que não trabalhasse na administração pública. Se tem problema em questão de transparência. Então, assim, o problema não é esse. O problema é a movimentação para que o secretário não venha. Aí esse debate vai para a próxima sessão? Por isso que não acabou? Eu espero resolver essa semana. Porque na próxima sessão, o Wander tem que vir. Porque ele está convocado para a próxima sessão. Entendi. E se ele não vier, e a justiça disser que ele tem que vir,
O carro de polícia vai lá buscar onde ele está. Ok, então... É prerrogativo. Então, na realidade, é o seguinte, se ele não for... os vereadores que votaram favorável à convocação do secretário, vocês pretendem entrar na justiça para que ele seja... Não, eu não pretendo entrar na justiça. Eu falei que eu pedi ao presidente para que o presidente volte atrás e faça a convocação. Porque quem faz a convocação é o presidente. É a mesa diretora, o presidente. O presidente votou contra. Votou contra. No entendimento da Procuradoria da Câmara Municipal, o seu requerimento perdeu. Isso. Esse é o entendimento. É o entendimento. Então, eu estou imaginando o seguinte, se o presidente não voltar atrás, o Vando não vai ser convocado. Mas se o presidente não voltar atrás, aí nós vamos entrar por meios jurídicos para que a Câmara volte atrás. Entendido. Não, essa é a minha pergunta. Porque aí, no final das contas, é o regimento que tem que prevalecer. Não é a vontade do presidente. Não é porque o presidente acata isso ou aquilo que... Não. No final das contas, é o regimento, no final das contas, é a lei orgânica, no final das contas, é aquilo que está na lei. Né? Não a vontade do vereador, a vontade do presidente, a vontade da mesa, a vontade... Não é a minha vontade, é aquilo que o regimento fala. Então, nós vamos entrar nessa questão. Mas, de qualquer forma, é transparência. É questão de dar transparência. Esse é um tema, com certeza, vai render. E, claro, vocês que votaram e têm o entendimento de que o secretário foi convocado e ele precisa comparecer, tem que entrar na justiça mesmo, até para pôr um fim a essa questão da Câmara Municipal, que não convoca, é um puxadinho, na realidade, né? Fica parecendo que a Câmara é um puxadinho do Executivo. E não pode parecer isso, não pode. Porque são dois poderes independentes. Independente, porque senão, para que não vamos manter uma Câmara daquela lá? Deixa eu falar de outro assunto aqui, que é a questão da iluminação pública. Cachoeiro está nas escuras, né? A cidade está toda escura, violência, roubo, assalto acontecendo, estou recebendo vídeo direto. A Gazeta, essa semana, fez uma matéria mostrando vários bairros da cidade toda a escura, tem um problema naquela licitação da empresa para cuidar disso, aí a prefeitura diz o seguinte, está com mãos atadas porque não pode fazer nada. Mas o contribuinte continua pagando a sua conta de iluminação pública. Não é o caso de vocês levantar esse tema, até porque é preciso... se a empresa que ganhou a licitação está impedida por conta, lá na licitação, e aí eu não vou entrar se teve irregularidade ou não vou entrar nessa questão, mas a prefeitura não tem que fazer isso com mão de obra própria? Não, eu não acho que ela tem, acho que ela deve, é compromisso dela, é responsabilidade dela. Eu acho, eu pelo menos, não sei se porque eu sou vereador de oposição, eu acho que é porque eu sou apenas um cidadão que ama meu município, mas, cara, eu não consigo conceber um prefeito que é tão conivente, que lava tanto as mãos quanto o prefeito Vitor, porque ele vê a sua cidade suja, ele vê a sua cidade no escuro, ele vê a sua cidade abandonada, e não, tudo é determinação de tribunal. Ele sempre coloca a culpa em terceiros. A culpa é sempre dos outros. Nunca a responsabilidade é dele, do secretariado dele. Não assume isso, né? Ele tem um secretariado ruim, ele tem um secretariado pouco articulado, que não consegue fazer projetos decentes. Eu tive que, na CCJ, eu tive que rejeitar 3 projetos que não vinha documento, não estava certo. Então, ele tem um secretariado muito ruim. E aí, quando a gente vê a questão da iluminação pública, cara, nós estamos falando, de certa forma, de segurança, porque, pensa bem, né, a população sabe disso. Se você está em um lugar muito escuro, a chance de um bandido estar escondido para poder te pegar é muito maior. Se você está num local iluminado, claro, você vê as nuances, se tem alguém ali, se não tem. Isso. Você consegue se proteger, mudar de calçada, você consegue fazer alguma coisa. É questão de segurança, é questão de segurança pública. O prefeito vê a cidade escura, vai no meu bairro Aeroporto, na praça, em frente ao ginásio Ferração. Eu até pedi para dar uma olhada lá. Não, Juninho. O poste aqui está com fiação cortada. O centro da cidade está escuro. A Avenida Beira Rio está com luz queimada. Lá e aí eles falam, não, a gente vai tentar, com recurso próprio, ir em alguns lugares. Mas não é em alguns lugares. A prefeitura, que tem 9 mil funcionários, ela consegue muito bem trocar todas as lâmpadas na mesma semana. Sim. Ela consegue consertar todos os postes na mesma semana. O dinheiro que a prefeitura tem, ainda mais agora com o aumento da arrecadação com o IPTU, ela tem dinheiro para fazer isso. É uma questão de gestão e de boa vontade, né? E você lembrou bem, a taxa de iluminação pública não deixou de ser paga. Continua. Porque a conta de energia continua sendo paga. Está tudo sendo pago normal. E aí? O dinheiro está lá, porque a taxa de lixo é a mesma coisa. Não, mas a taxa
é prerrogativa nossa, a gente pode cobrar porque é para poder tirar o lixo lá, cuidar do lixo, fazer não sei o quê. Não vão fazer nada. Só vão receber o dinheiro, mas não vão fazer nada, porque o aterro sanitário está lá indo, não resolveram esse problema. A iluminação pública é a mesma coisa. Não pode vir com essa desculpa. Porque é prerrogativa, porque a gente pode cobrar. Cobrar por cobrar não precisa. Se for cobrar por cobrar, meu amigo, tira essa taxa. Se for para cobrar, então faça o serviço. Faça o serviço de qualidade. Vereador, acabou o nosso tempo. Quero agradecer muito a sua vinda aqui no programa. Um grande abraço para você. Obrigado, tá? Obrigado a todos. Sempre aqui, bom. Obrigado, amigo. Abraço para você. Obrigado. Vereador Júnior Correia foi o nosso convidado de hoje.